Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Fraternidade Espírita Allan Kardec. Vamos, a partir desse instante, entrar na sintonia da abertura do trabalho desta noite, pedindo a nossos guias e mentores que estejam junto de nós, trazendo-nos a compreensão necessária para a mensagem desta noite e pedindo por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que sejam acalentados pela espiritualidade maior, aqueles que porventura já tenham desencarnado, que sejam recebidos nas graças da espiritualidade através de seus entes queridos que já partiram antes, e que todos, numa só sintonia, possam receber as luzes curadoras deste trabalho. Vamos, a partir desse instante, realizar a prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. A reflexão da nossa noite de hoje, ela se dá sobre como acontecem os trabalhos numa casa espírita. Esse material, ele é baseado nesse livro aqui, Seara do Bem, e se vocês quiserem depois eu posso colocar nos comentários, o autor é Luiz Antônio Ferraz e Antônio Carlos Tonini. Então é um trabalho muito bonito em que eu me baseei para fazer essa reflexão da noite de hoje, em que explica de uma forma bastante simples como acontecem os trabalhos dentro de uma casa espírita. Primeiramente, o primeiro passo de um trabalho é a preparação do ambiente para que aconteça essa palestra, essa reflexão, o passe, tudo. Então, antes de iniciar qualquer coisa, a espiritualidade começa a conduzir os mentores daqueles que serão os participantes do trabalho, sejam eles trabalhadores da casa ou sejam eles os pacientes. E aí, nesse caso, tanto os encarnados como os desencarnados. É a hora que a espiritualidade começa a trazer essas pessoas para serem atendidas. É claro que quando você abre a porta para as pessoas entrarem, você não sabe exatamente quem que vai entrar. Para isso, toda casa ela tem os seus guardiões que ficam junto da porta e dentro do salão. Esses guardiões, eles são espíritos como se fossem dois grandes soldados, né? Eles são de uma estatura bem maior do que uma pessoa, né? Tem 4 a 5 metros de altura, e eles ficam geralmente em posições estratégicas para evitar que os espíritos porventura estejam ali apenas para deturpar o trabalho, para prejudicar o trabalho, eles não sejam mantidos ali, né? Que eles possam ser conduzidos para fora do ambiente. É claro que quando você deixa a porta aberta, todos vão querer entrar porque ali é um ponto de luz, né? E esse ponto de luz, ele atrai, como se você estivesse no meio de um campo completamente escuro e você acendesse uma lanterna. Tenha certeza que nessa lanterna vai se dirigir todos os insetos, todos os animais, tudo que estiver próximo vai enxergar e vai perceber aquela luz, e a tendência é buscar essa luz. Na espiritualidade, no mundo espiritual, onde estão aqueles espíritos que estão em busca de alguma coisa, de uma compreensão do que está acontecendo, essa luz em meio à escuridão funciona da mesma forma. Então, seguindo a preparação, existe a chamada equipe médica que vem ao atendimento dos pacientes, né?
E essa equipe médica, ela traz consigo elementos da natureza que vão servir para fluidificar tanto a água como também o ambiente em que vai acontecer o trabalho. Praticamente todos os trabalhos em casas espíritas começam sempre com uma palestra, e para que a plateia assista essa palestra é feita uma preparação tanto no plano físico como no plano espiritual. Para o plano espiritual é colocada uma grande tela atrás da mesa ou atrás do local onde vai ficar o palestrante, para que ali sejam projetadas imagens que facilitem a compreensão dos espíritos que vão estar presentes, já que, no caso, os encarnados vão acompanhar a palestra, assim como, claro, os espíritos também, mas os encarnados terão a oportunidade de assistir, de conversar com o palestrante, diferentemente dos espíritos que certamente vão ficar apenas assistindo. Bom, o início dos trabalhos acontece e as pessoas começam a chegar no ambiente que já está totalmente preparado, tanto para no físico como espiritual, e elas vão encontrar dentro da casa, na sua maioria, uma música relaxante, uma música que tranquilize o ambiente. E aqui na nossa casa, vocês sabem que a gente sempre teve isso, até acontecer aquele probleminha dos amigos alheios entrarem e levarem, né? Talvez esteja precisando mais do que nós. Então a gente sempre coloca uma música que funciona como para equilibrar o ambiente, equilibrar a vibração energética do ambiente, e também auxilia para que as pessoas não conversem tanto e escutem mais a música. Aliás, é importante lembrar que o silêncio é uma forma de prece quando se está num trabalho. Acontece, e a gente há de compreender também que as pessoas que se dirigem a um centro espírita, normalmente elas se encontram uma vez por semana, na sua grande maioria, e quando se encontram tem um ato de felicidade, um momento de se encontrar, de cumprimentar, de contar alguma coisa boa que aconteceu com aquela pessoa. Então é evidente que sempre acaba acontecendo algumas conversas, mas é necessário também informar que essa conversa ela não ajuda no trabalho, né? Diferentemente, se você ficar mediunizado, pensando naquelas coisas que o levaram até o centro, pensando naquelas pessoas que você gostaria que fossem ajudados, nesse momento é importante, porque os mentores dessas pessoas, ao perceberem as suas preces, ao perceber a sua sintonia com aquela pessoa, eles conseguem trazer para dentro do trabalho a vibração dos mentores dessas pessoas que você está vibrando com elas, para que juntos, os mentores da pessoa, com as suas preces, esse conjunto consiga levar, dentro do merecimento, evidentemente, levar as energias positivas do trabalho até essa pessoa que você está sintonizando. Bem, iniciado o trabalho, feita a preleção e tudo, começa então o palestrante a fazer a sua reflexão. É claro que sempre que um palestrante está se dirigindo ao público, ele está sendo assistido pelos mentores dele e os mentores da casa. Não é necessariamente que o mentor fica soprando no ouvido do palestrante, mas ele fica criando uma sintonia necessária do palestrante com o assunto que está sendo tratado. E existe até no filme do Divaldo Franco, tem um momento muito engraçado em que ele é convidado para fazer uma palestra e chega na frente das pessoas e não vem nada, travou assim completamente. Daí o mentor chega, se aproxima dele, dá um pito nele e começa a orientá-lo, começa a emaná-lo do assunto que ele iria discorrer naquela noite. É muito interessante. Quem tiver a oportunidade de assistir o filme do Divaldo Franco,
vale a pena, é um filme muito bonito. Então o palestrante então começa a sua reflexão e evidentemente que essa reflexão ela começa a tocar as pessoas que ali estão, porque a finalidade é justamente essa. Muitas vezes a gente chega para uma palestra e tem às vezes dúvida de qual assunto vai tratar. Isso já me aconteceu comigo várias vezes. Acho até por isso que eu tenho algumas palestras já prontas e que eu acabo decidindo na hora do trabalho. O que acontece é que as pessoas que são trazidas até o centro, as pessoas encarnadas, assim como também os espíritos que são trazidos até o centro, eles têm alguma mensagem que é importante que eles recebam, que eles compreendam. E é nesse momento em que o palestrante é emanado daquele assunto para que ele possa acertar naquele público que está ali com aquele assunto, com aquelas mensagens que vai ser importante para aquelas pessoas que ali estão, encarnados ou desencarnados. Então é importante que as pessoas percebam e é claro que quando essa palestra começa a ser efetiva nesse alcance das pessoas, o público que ali está começa a perceber as suas diferenças, as suas dificuldades que tem com um namorado, ou com um esposo, ou com alguém, e a reflexão começa a tocar e fazer com que a pessoa perceba que ela tem que ter uma atitude diferente com relação àquela pessoa. Assim como a gente no plano físico está sendo acompanhado pelas pessoas, como eu disse no início, existe uma tela que está sendo projetada atrás do palestrante, em que a plateia de espíritos desencarnados, que fica numa parte mais alta do público, vamos dizer assim, né? Imaginemos que as pessoas encarnadas estão todas sentadas em cadeiras na frente. E atrás, como se fosse um segundo andar, fica uma plateia onde os espíritos ficam acompanhando. E nesta tela são projetadas imagens correspondentes ao assunto que está sendo tratado pelo palestrante, justamente para que esses espíritos possam perceber a proximidade que tem entre o assunto e as questões que são tratadas no plano espiritual e que muitas vezes esses espíritos não compreendem. E nessa conjugação entre a palestra, né, a reflexão apresentada pelo palestrante e as imagens que são projetadas, o espírito que ele está ali assistindo consegue compreender melhor o assunto e assim caminhar junto à sua compreensão da sua situação como espírito desencarnado. Uma outra coisa também que acontece, você já deve ter percebido, a maioria, geralmente, quando chega no centro, tem 2 livros ali. O livro para colocar nomes de pessoas encarnadas e um livro para colocar nome de pessoas desencarnadas. A finalidade desses livros é que a gente, quando coloca o nome de uma pessoa ali, ela funciona como se fosse uma vibração da espiritualidade em favor daquela pessoa. Evidentemente que isso acontece dentro do merecimento tanto de quem pede quanto de quem irá receber. Nesse momento em que a espiritualidade começa a projetar os nomes daquelas pessoas que estão ali anotados nos livros, nesse exato momento a espiritualidade lá em cima, eles têm a oportunidade de perceber que aquele nome diz respeito àquela pessoa ou àquele espírito, e aí eles têm quase que como um histórico daquela pessoa, dos seus atos e tudo mais, assim como de quem pediu, e aí sim é feita uma, vamos dizer assim, uma justiça entre quem pede, entre quem irá receber, e o merecimento de um e de outro, para que a ajuda até aquela pessoa aconteça naquele momento. Veja bem, isso não quer dizer que quando você coloca o nome de uma pessoa e a pessoa não mereça ou tenha qualquer coisa, ela não irá ser ajudada.
talvez não seja naquele momento, mas a percepção por parte da espiritualidade, tanto da sua intenção em ajudar e a necessidade da pessoa, ao longo das diversas vezes que você vai fazendo isso, irá com certeza alcançar aquela pessoa e chegará o momento dela ser ajudada de uma forma mais efetiva por parte da espiritualidade. Uma outra coisa também que acontece é que às vezes existem pessoas na plateia que estão com dificuldades e elas têm quase como que uma nuvem escura ao seu redor, e a espiritualidade nesse momento ela começa a limpar esta nuvem, até mesmo para que a pessoa que está ali consiga compreender a mensagem. Vamos dizer assim, muitas pessoas chegam ao centro envoltas num véu, um véu de, entre aspas, de escuridão, e é justamente essas que serão ajudadas. E muitas vezes essas pessoas, elas, tanto na sua casa como até mesmo ao chegar ao centro, elas têm atitudes que não são propriamente atitudes boas. Elas chegam atropelando, derrubando, batendo, fazendo alguma coisa assim que cause por parte dos demais uma certa aversão. Isso é a finalidade de quem quer prejudicar aquela pessoa, é que os demais não tenham o interesse ou a vontade de ajudar. E é justamente essas pessoas que precisam mais da nossa vibração de amor, porque são elas que estão mais necessitadas naquele momento. E aí a espiritualidade começa a levantar esse véu, começa a soprar essa nuvem escura que envolve essa pessoa, que envolve a aura dessa pessoa. E aí as coisas começam a se tornar mais leves e a pessoa começa a compreender a mensagem e a cura começa então a acontecer. É uma coisa muito bonita. Bem, nós temos o próximo passe depois da palestra no nosso centro, é o passe magnético, né? Na chamada câmara de passe. Esse momento, cada pessoa que vai receber o passe, ela senta numa cadeira, atrás dela fica um médium, né? um trabalhador da casa, e atrás dessa pessoa, desse médium, fica então o mentor dele, ou então um mentor da casa que foi designado para aquele trabalho junto daquela pessoa. É o momento em que a espiritualidade, através da energia ectoplasmática deste médium, começa a emanar as energias curadoras positivas de luz para aquele paciente que está ali na frente. É evidente que toda pessoa que senta para receber um passe, ela precisa estar ligada, precisa estar preocupada com o que está acontecendo. Na imagem que vocês estão vendo agora, a pessoa que aparece bem na esquerda ali, uma pessoa de gravata, ela está preocupada com o trabalho dela, ela está preocupada com o que estava acontecendo durante o dia da empresa e tal. É comum, a gente sabe que isso acontece, mas é necessário compreender também que isso não ajuda no passe, não ajuda para que a energia da espiritualidade consiga alcançar essa pessoa. Então, quando você se sentar para tomar um passe, tente limpar a cabeça, tente liberar os seus pensamentos do seu dia a dia e faça uma prece, reze um Pai Nosso. É um momento importante da espiritualidade, é um momento em que eles conseguem mais próximo chegar de você com essas energias, através do médium, através do ambiente que a câmara de passe é envolta naquela luz que nós temos ali na nossa casa e tal. Bem, uma outra coisa que acontece dentro da câmara de passe é a fluidificação da água, que tanto é usada para servir os pacientes após o passe, como também daquelas garrafas de água que são trazidas pelos pacientes, ou então as roupas que são trazidas
para que sejam fluidificadas, para que sejam energizadas, para que ao voltar para casa, tanto aquelas roupas como aquela água possam ajudar e a servir aquela casa durante os dias que se seguem após o trabalho, né? Até a próxima semana. Nesse momento, nesse local, a espiritualidade ela começa a emanar sobre aquelas águas, sobre aquelas roupas, essas energias que são trazidas no início do trabalho para dentro daquela casa. Então é a hora em que a gente fluidifica tudo, que a gente harmoniza e energiza aquilo que está sendo colocado dentro da câmara de passe. Por isso que a gente, quando um paciente traz uma garrafa d'água, por exemplo, ele não pode retirar essa garrafa logo após o passe dele. A garrafa tem que ficar até o final do trabalho, porque é só depois de todos os atendimentos dos pacientes que a equipe que está no atendimento da câmara de passe se reúne, coloca uma cadeira no meio da sala e ali ficam as garrafas de água, as roupas, e todos juntos, numa só sintonia, fazem uma vibração sobre aquelas roupas, sobre aquelas águas, fazem uma prece, agradecem a espiritualidade por aquele trabalho, por aquele momento, e só depois a gente pega e leva lá para o salão principal, que é onde as pessoas podem então retirar as suas garrafas, as suas roupas e levar para casa. Bem, ao final do trabalho, os mentores da casa, eles agradecem tanto aos médiuns que estavam ali presentes, como também aos pacientes que ali estiveram e ficaram até o final. E os mentores da casa, eles também agradecem aos espíritos que ali foram levados para que tivessem a oportunidade de compreender a mensagem, de terem a oportunidade de receber as energias curadoras para que o trabalho realmente fosse efetivado. É importante que nesse momento, muita gente após o passe magnético se levanta e vai embora, achando que o trabalho terminou. Na verdade, o nosso trabalho ele termina quando é feito o encerramento do trabalho ao final de todos os atendimentos. E como a nossa casa ainda é pequena, esse tempo aí entre o final da palestra e o final do trabalho é rápido, né? A gente pode sem dúvida aguardar sentado um pouquinho ali, porque enquanto você está sentado após o seu atendimento da câmara de passe, assim como antes, a energia da espiritualidade através dos mentores está acontecendo, está sendo atuada junto a você. E é aquilo, né? Energia curadora é sempre bom. Se a gente tiver a chance de ter um pouquinho mais dela, mesmo após a câmara de passe, por que não, né? Então, dentro do possível, você que acompanha os nossos trabalhos e que às vezes está preocupado e vai embora rapidinho depois do passe, fique um pouquinho mais, assista o encerramento, porque nesse momento do encerramento acontece uma outra coisa. Toda vez que a espiritualidade prepara o trabalho, ela traz uma série de energias, uma série de forças para esse trabalho. E ao final, no momento do encerramento, toda aquela energia, toda aquela força que não foi utilizada durante o trabalho, ela sobe de novo com a espiritualidade através dos mentores. Assim como muitas coisas que são, vamos dizer assim, retiradas das pessoas, que são removidas do público que ali esteve, é nesse momento em que a espiritualidade conduz essas forças positivas e as forças negativas também, elas são conduzidas ao final do trabalho. Por isso é tão importante a gente acompanhar o encerramento do trabalho, certo? Então tá aí, meus amigos, a reflexão de hoje a respeito de como acontecem os trabalhos na nossa casa espírita. E eu peço a que todos vocês, dentro do possível, sempre procurem acompanhar essa reflexão que por hora está sendo virtual, né? Através do
do nosso canal do YouTube, que o façam dentro do horário do nosso trabalho, que é às 19h30. É importante isso porque todos nós, médiuns, pacientes, espiritualidade, todos estejam sintonizados no mesmo horário, porque os trabalhos estão acontecendo no plano espiritual. Esse não é um trabalho meramente físico, é um trabalho espiritual também. Então, essa sintonia entre o plano físico e o plano espiritual, num determinado horário, é muito importante. Dentro do possível, assistam, acompanhem essa reflexão sempre a partir das 19h30, tá bem? Eu agradeço a todos pela presença, pelo acompanhamento nesse horário. Peço para que a espiritualidade maior abençoe a todos, assim como as suas casas, os seus familiares, os seus entes queridos, e que todos possam receber a proteção necessária nesse momento tão difícil pelo qual nós passamos. E tenho certeza, todos nós vamos sair desse momento muito mais fortes, muito mais aguerridos naquilo que nós precisamos realizar. Nós estamos passando um momento de purificação, um momento de aprimoramento da nossa personalidade, da nossa sociedade. Tá bem? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.